Olá, sétimo ano. Vamos iniciar mais uma aula de revisão sobre reinos e as características dos seres vivos. Então, aqui a gente está começando a trabalhar na aula de hoje, a página 62. Aqui, reino dos seres vivos, todas as características, então, que a gente já trabalhou de cada reino, né, novamente, né, utilizando o livro aqui. O reino Monera, que compreende, né, as características de todas as bactérias, cianobactérias, arqueobactérias, ou seja, seres unicelulares procarióticos, né? Daí aqui tem um glossário muito importante que eu quero que vocês se atenham a ele, porque vai fazer parte da nossa nomenclatura usual para ciências durante o ano inteiro. Então, novamente falando, os seres fotossintetizantes, nós podemos falar então que são aqueles que fazem fotossíntese, ou seja, produzem seu próprio alimento porque tem um pigmento chamado de clorofila. Então, vão obter energia solar para poder realizar a fotossíntese. Os seres quimiosintetizantes, que são seres que também produzem seu próprio alimento, mas através de uma reação química que pode ser ali utilizando outros produtos como os sulfetos e nitritos. Isso em outro momento a gente se aprofunda, só para vocês saberem, né, se aparecer no texto essa informação. Os seres autótrofos, então, são aqueles que produzem seu próprio alimento, ou seja, tá? Que vão fabricar através da energia, né? O que é vital, a condição ali é vital para a sobrevivência. Então, no caso das plantas, vão produzir então a glicose, que é o alimento dela. E os seres heterótrofos, então a gente fala que são seres que não produzem seu próprio alimento, mas dependem de outra fonte de energia para sobreviver. Então, são termos que têm que fazer parte do nosso vocabulário usual, tá bom? Partindo aqui para a próxima página. Então, aqui nós temos o reino protista ou protoctista, que irão compreender, então, todos os seres, né, que nós chamamos de protozoários e as algas. Então, são seres unipluricelulares, tanto podem ser fotossintetizantes, como também heterótrofos. Então, podem ser autótrofos ou heterótrofos. Então, nós vamos ter alguns, né, nomes já que nós podemos estar se afeiçoando também, né? Então, alguns protozoários são chamados de giardias, amebas, tripanossomas, algumas algas unipluricelulares que aparecerão também aqui para a gente estar, né? Já se afeiçoando alguns nomes. E também tem um glossário importante aqui, novamente, né, para fazer parte do nosso vocabulário. Então, seres parasitas que vivem, né, que estabelecem uma relação de parasitismo, ou seja, somente ele sai beneficiado, o hospedeiro sai prejudicado. Então, a gente chama de uma relação que não é legal, né, onde um vem com benefícios, o outro apenas prejuízos, né? Os seres pluricelulares, que a gente já comentou também, são formados, então, por mais de uma célula, ou por um conjunto de células. A gente pode usar também, ou ouvir falar de multicelulares, que é o mesmo, tá? Seres saprófitas, ou seja, que obtêm seu alimento a partir da deterioração de matéria orgânica, e os seres unicelulares, que nós também já falamos bastante, que são seres formados de uma única célula. Então, novamente, vocabulário usual que nós vamos usar, tá, gente? Lembrando que nós vamos se aprofundar em cada reino desses nas próximas aulas. Aqui o reino fungi, composto então por seres unipluricelulares eucarióticos. Todos, tá, gente? Obtém seu alimento, então a gente fala que é do tipo heterotrófica, só que por absorção. Lembra que a prof falou?
Tem aqueles também que estabelecem uma relação de parasitismo e também, né, como a maioria dos fungos, junto com as bactérias ali, tem a condição de serem decompositores. Então, vão estabelecer uma relação que nós vamos chamar de seres saprófitas, tá? Então, é o que a professora acabou de falar lá do glossário acima ali. Então, aqui vão entrar todos os cogumelos, tá? Orelhas de pau, as leveduras, tá? Então, aqui tá mostrando bem certinho o cogumelo, que tem o chapéuzinho, né? Quem tá observando, e a laranja ali, né? Geralmente a gente chama assim, tá apodrecendo. Agora a gente vai melhorar nosso vocabulário, né? Então, o que tá acontecendo ali? Ali é um bolor, um tipo de fungo, tá? Que tá fazendo a decomposição daquele alimento. Para nós, tá apodrecendo, mas ele tá o quê? Se beneficiando porque ele tá retirando os nutrientes daquela fruta ali, tá bom? Então, isso mais para frente também a gente vai se aprofundar bem neste reino. Então, aqui a gente está na página 63, seguindo reino vegetal, tá? Todos pertencentes, então, a plantas aqui, pluricelulares, eucarióticos, ou eucarionte, né? Tem um tipo de nutrição autotrófica, depende, então, da fotossíntese ali para obter seu próprio alimento, tá? Então, tem clorofila. Então, aqui a gente vai trabalhar todas as plantas. Quando entrarmos lá, vamos ver que tem briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, e a gente vai perceber as características e conseguir definir no ambiente qual grupo pertence a cada planta. É bem interessante, tá? Aqui o reino animal, tá? Aqui vai mostrar, né, todos os seres também pluricelulares, eucarióticos, a nutrição, então, por digestão, tá? Aqui depende do animal em questão, a divisão se dá por invertebrados e vertebrados. Então, aqui nós temos novamente um glossário, né? Veio bastante informações nesses glossários, que é bem importante estar se apegando a eles, tá, gente? Que faz parte do vocabulário, porque aparecem esses termos no texto. Então, assim, é bem importante essa informação e estar, assim, fazendo parte do vocabulário usual nosso. Então, invertebrados são animais que não apresentam uma coluna vertebral. Nós não falamos que invertebrado não tem osso ou esqueleto, tá? O que seria correto é como a professora comentou aqui, tá? Não apresenta uma coluna vertebral. E os animais vertebrados, animais que apresentam uma coluna vertebral. Então, essa é a diferença primordial aqui nesse momento. Seguindo, aqui na página 65. Eu já trabalhei com vocês essa tabela, bem importante, assim, uma forma bem didática de compreensão de características de cada reino, com algumas definições importantes ali. Daí aqui tem uma atividade, né, que vocês farão nas próximas aulas, então. Bem interessante para fixar, né, conceitos. A primeira questão, se você tivesse de pesquisar sobre os seres de um dos reinos biológicos, qual reino você escolheria e por quê? Aqui você vai colocar qual dos 5 reinos você achou mais importante, mais interessante, né? E vai explicar o porquê que você escolheria ele. Essa 2 eu quero que vocês se atenham a ela, tá? Bem interessante, tem uma imagem ali que está mostrando a decomposição. Ah, prof, é uma maçã que está apodrecendo, as fases do apodrecimento de uma maçã. Sim, tá? Agora a gente aprimora o nosso vocabulário, então nós vamos falar, é o processo da decomposição, tá? Que organismo que faz todo esse processo que aconteça, tá? Acontece por causa dos fungos, então a gente vai falar que o ser vivo, né, pertence ao reino fungo. Ah, professora, que é importante esse processo? Quando não está ali na nossa casa, né, a fruta que a gente vai consumir, a gente acha chato que, né, decompõe ali ela, né, que ela apodreça. Mas lá na natureza, pense o tanto de matéria orgânica que não seria decomposta, que se acumularia.
no meio. Imagina o tanto de doenças, o tanto da proliferação de outros animais que iria acontecer na natureza. Já temos uma vasta quantidade de material reciclável que não tem o destino correto, que a gente trabalhou lá no conteúdo dentro de biodiversidade, de problemas ambientais. Imagina se nós tivéssemos mais essa quantidade grande de matéria orgânica, né? O planeta seria praticamente inabitável. Daí na BPET, qual que é a importância então ecológica desses seres vivos? É justamente para a reciclagem de matéria orgânica. Então vai de encontro com o conteúdo do reino fungi e também o conceito, né, de biodiversidade, de problemas ambientais, né, de equilíbrio ecológico, de problemas, né, que a gente já trabalhou em outro momento também, tá? Seguindo. Aqui a gente tem um material de apoio, ciência e cotidiano. Vai falar aqui sobre alguns museus, tá? Tanto na página 66 como na 67, que a prof vai só resumir aqui o que está contendo nestes textos aqui. Então, aqui está mostrando que existem museus que vão guardar o quê? Que vão guardar coleções científicas, que foram catalogadas, né? Ou seja, descritas, que foram encontradas em um ambiente, um local, que usa-se, né, esses achados, esses fósseis, como um modo de comparação com as espécies que existem hoje, para fortalecer toda a explicação de evolução. Então, nesses museus, a gente tem bastante informações, né, bastante material comparativo, que nós chamamos de acervos, né, de coleções científicas, que são usadas, então, né, para comparar as espécies atuais com aquelas que existiram antigamente. Então, elas têm ali uma contribuição muito importante na área da botânica, da entomologia, da paleontologia, da zoologia, que são áreas na ciência que vão explicar ali todo o processo da evolução, tá bom? Então, é interessante vocês estarem fazendo a leitura também. E aqui na página 68, tem aqui. Vai fazer um resgate de conteúdos, né, de forma de fixação, desde biodiversidade, que é o primeiro tema trabalhado. Então, aqui, creio que não terão dificuldades para responder. Tem imagens, tem textos que serão de interpretação para vocês poderem responder. E aqui tem uma questão bem interessante sobre um texto que não foi abordado este conteúdo no material do livro de vocês, mas veio como uma questão de interpretação. Então, a professora vai ler essa questão número 4, tá? Cientistas postulam que os primeiros seres vivos da Terra seriam unicelulares, procarióticos, ou seja, não teriam núcleo com carioteca, nem organelas mais especializadas, como cloroplastos ou mitocôndrias. O que isso quer dizer? Que a primeira forma de vida descrita na Terra foram as bactérias simples que viviam em fendas vulcânicas sob uma concentração grande de calor e uma temperatura alta, né? Uma concentração grande de calor e sais. Então, é isso que está abordando, que segundo a teoria evolucionista, se depara, né, com o confronto dessa informação no texto nosso aqui. E após 1,5 bilhão de anos, teriam surgido os primeiros seres eucarióticos. Então, fala-se de uma evolução de seres que têm uma organização, então, já com núcleo definido, com organelas especializadas. Com base nessa hipótese, a cientista Lynn Margulis acredita que tais organelas foram englobadas de seres eucarióticos
pelos seres procarióticos e que essa associação se consolidaria após a atmosfera apresentar uma grande concentração de oxigênio. Daí a necessidade dessas organelas começarem a ser utilizadas. Então, se a gente voltar no conteúdo, lá de 6º ano, a atmosfera primitiva não existia oxigênio nela. Então, a partir que começou a existência do oxigênio, no processo aqui de explicação do surgimento da evolução das células, aconteceu esse processo, então, tá? Apareceram as células eucarióticas e possivelmente as organelas, né, como cloroplastos e mitocôndrias mencionados no texto, teriam então surgido pelo englobamento, né, de seres eucarióticos pelos seres procarióticos. Daí pede assim: se, pela hipótese vinculada pelos cientistas, as células eucarióticas só surgiram mais tarde, há alguma incoerência em Lin-Margulis argumentar que as células procarióticas englobaram as eucarióticas? Se a gente analisar, por quê? Porque primeiro surgiu a procariótica para posterior surgir a eucariótica. Mas ela afirma nesse texto, né, segundo toda a hipótese criada por ela, que foram englobadas de seres eucarióticos pelos seres procarióticos. Então, que incoerência nessa afirmação? Então, possivelmente tenham surgido os seres procarióticos, posteriores seres eucarióticos, mas que não tinham todas as organelas que hoje têm os seres eucarióticos. Então, vocês percebem que o processo de evolução ele se deu pelo aparecimento de organelas, mas não todas que existem hoje. Ou seja, foi um processo evolutivo e que se deu de maneira, vamos dizer assim, mais devagar. Cada organela apareceu no seu tempo, segundo todo um processo de evolução. Dá para entender, né, isso e essa incoerência que poderia ser argumentada nessa questão ali, tá? Aqui a número 5 é bem interessante também, é um complete. Vai se completar com as características, segundo as características, você vai colocar ali se está certo ou errado e também a palavra que está faltando informação, tá? Pedindo para corrigir elas, né? Então, vai completar, tá errado ou tá certo, por que ali. A número, seguindo aqui. A número 6 tem um gráfico, vai falar os casos de dengue, então aqui faz uma retomada de conteúdo lá em vírus, lembrando que vírus não tem reino, tá? E daí tem cientistas que vão falar que é um organismo, mas não é um organismo vivo, é um ser considerado à parte ali, porque é parasita, intracelular obrigatório, vai fazer aquela retomada de informação para poder trabalhar também este conteúdo. Mas aqui vai falar da dengue, tá, gente? Vai fazer novamente um caso de análise de uma doença apenas viral. Seguindo, na última página de exercícios, desculpa, penúltima, tá, gente? Vai fazer também uma retomada quanto à questão dos vírus, nessa número 7, né? Também no caso de algumas doenças, né? Algumas infecções oportunistas, virais. E vai começar também, da número 8 em diante, a segunda parte do nosso conteúdo, que seria a classificação dos seres vivos. Então, isso que a prof. Trabalhou bastante com vocês nas aulas remotas, como esses organismos são classificados, qual que é o método de classificação e quais são essas regras de classificação. Então, tem questões bem semelhantes ao que a gente já trabalhou em revisionais, em quiz, que a professora montou para vocês. Então, eu creio que não terão dificuldades ali. Essa número 10 vai falar assim: considere os seguintes seres vivos: uma mosca,
um homem, um cavalo, um macaco, uma borboleta e uma zebra. Adote um critério de classificação e separe-os em grupos. Então, a gente poderia adotar qual critério? Vamos adotar, por exemplo, o tipo de locomoção. Então, a gente poderia atribuir assim: alguns seres aqui se locomovem por terem asas, outros se locomovem porque têm patas e outros se locomovem porque têm pernas. Então, nós poderíamos dividir eles e separar eles em grupo de acordo com essa classificação. Seria um exemplo bem interessante para colocar aqui como resposta na número 10. Seguindo para a última página de exercícios deste conteúdo. Aqui a 11 também vai falar sobre critérios de classificação. Também lembrar da regra, voltar nas videoaulas, ou mesmo no conteúdo do livro de vocês. E qual é o critério que a gente usa? Lembram da regra? Para ficar mais fácil, todo mundo fazer uma leitura única, a de interpretação ali. A número 12 vai falar um pouquinho a respeito de reinos, tá? Tá pedindo os reinos, então, daí vai para explicar cada reino, um exemplo, bem interessante essa questão. A 12 também, quais são as características básicas que um organismo deve apresentar para ser considerado um ser vivo. Então, ele tem que ter célula, ele tem que ter o próprio metabolismo celular, para multiplicação, para sobrevivência, não apenas parasitar um outro ser, como é o caso dos vírus, Então, já é uma explicação para saber aqui. E a 13, eu vou pedir para que vocês façam com bastante atenção, porque é justamente aquele glossário que a gente trabalhou nessa videoaula. Então, vamos fazer um relacione ali com algumas palavras, que fazem parte do vocabulário e definições importantes quando se trabalha em seres vivos, e vão relacionar a característica, o que é, cada termo desse. Bem interessante, tem nesse glossário, vocês têm no caderno também anotado, pode estar retomando e fixando bastante nessa parte do conteúdo. E a última, que é a 14, está pedindo aqui para diferenciar o reino Monera do reino Protista, relacionando as principais características de cada um e suas diferenças. E cite alguns seres que nele se enquadram. Então, você vai falar qual que é procarionte, qual que é eucarionte, se é uni, se é pluri, Vai daí dizer o que é comum e o que é diferente. E citar exemplos ali. Todas essas tarefas, essas atividades da apostila são de fixação, se tornam até repetitivas, mas tem que trabalhar bastante justamente para ficar bem claro estes termos aqui, tá bom, gente? Então, até a próxima aula.